Hoje nós vamos montar uma bicicleta Poti motorizada e vai ser do tipo uma restauração misturado com bicicleta motorizada, porque olha só a situação dessa bicicleta. E eu não vou começar desmontando nada, eu já vou começar a fazer a adaptação do motor, porque depois a gente desmonta tudo e faz um acabamento filé. E esse é o motor que nós vamos usar. Nós vamos fazer uma combinação bem estranha dessa vez, pessoal. Por quê? Nós vamos usar esse motor aqui de 49 cilindradas em uma coroa de 60 dentes. E também numa bicicleta Poti, né, pessoal? Cortei e inclinei um pouco do nosso quadro com a roda mais para frente para a gente ter mais espaço aqui, porque antes nós tínhamos apenas 31 centímetros aqui até na roda. Agora nós temos 36 centímetros daqui até na roda. E aqui, pessoal, nós vamos cortar aqui na mediação um pouco para cada roda, para o quadro não estar pegando na roda, né? Dar um espaço ali e vou colocar essa curva aqui para ficar um serviço mais bonito. Mas essas curvas a gente acha normalmente no lugar que vende ferragem. Cortei um pedaço de tubo mais fino e encaixei por dentro aqui para ficar como enxerto e vou colocar aqui dessa forma. E uma que vai dar bastante reforço aqui para essa emenda e outra coisa para servir para a gente estar enchendo de solda aqui, que eu vou deixar mais distanciado assim. Eu vou encher de solda e vou poder dar acabamento aqui, lixar e tirar aqui, deixar bem lisinho e não vai ficar fraco. Já soldamos algumas curvas aqui, na verdade esse é esse aqui de cotovelo, esse pequenininho. Isso aqui é baratinho, isso aqui costuma ser no máximo aí 7, 8 reais, igual eu paguei 8 reais esse aqui. E ajuda demais para quem não tem calandra, cara, o serviço fica bem mais bonito. E aqui, ó, esse pedaço aqui é o que sobrou dali, pessoal, vai dar certinho aqui, cara. Eu não tava prevendo isso não, olha só fazer alguns acertos aqui, ó, e vai dar certinho aqui no tamanho. Aqui mesmo não vou aproveitar essa curva toda, eu vou tirar um bocado dela aqui, ó. Porque se eu colocar do jeito que ela tá aqui, ó, ela vai ficar cá em cima. Eu preciso que ela venha cá pra baixo assim, ó. Como que esse tubo de baixo ali, ele é bem grosso e não vai encaixar aqui no motor, nós vamos colocar na amostra aqui e dar uma leve prensada, então, para ele amassar um pouco. E agora já tá encaixando certinho, vamos soldar no lugar. Do jeito que tá aqui, já dá para colocar o motor aqui assim, ó, e já funciona, cara. Só que tem um porém, se for pra gente usar o pé de vela aqui, ó, pra gente tá pedalando também, a coroa vai pegar aqui no motor, não vai dar certo. Então, por causa disso, eu peguei mais um pedaço de quadro de bicicleta velho, cortei um pedaço de tubo e fiz essas encaixes aqui pra gente tá colocando e soldando aqui dessa forma. Aí o motor vai aqui, ó, encaixado assim, ó. Aí ele vai ficar um pouco mais distanciado para frente aqui e a gente vai conseguir colocar agora o pé de vela aqui, ó, e a coroa vai passar livre ali, ó. Galera, olha só como é que tá ficando, pessoal. Tô gostando desse estilo, cara. Tô gostando desse modelo aí, tá ficando bacana. É uma coisa que eu não falei pra vocês, pessoal, que é o seguinte, que essa bike eu tô montando ela pra minha irmã. Eu vou fazer uma pintura bacana depois, fazer um negócio legal aí. E lembrando, pessoal, que eu vou montar com esse motor de 49 cilindradas. Mas se vocês quiserem interessar e comprar motor de 80 cilindradas aí, ó, chama o Cabeça Bike, o contato dele tá aí, tá na descrição do vídeo. Agora a parte estrutural praticamente tá pronta, quer dizer, tá tudo potilhado aí, né, pessoal? Mas agora, o que eu não vou fazer? Vou fazer uns reforços nesse quadro, porque principalmente essa parte aqui, cara, eu acho que essa parte aqui é uma das partes mais fracas que tem na bicicleta Poti, essa aqui, que ela costuma dar uma empenada assim, porque esse varão daqui fica forçando ali, ó. Soldei esse reforço aqui, eu lá ia fazer outro para colocar ou aqui
ou mesmo um outro por trás aqui, espécie de um triângulo aqui, pegando essa parte toda aqui, que eu acho que é mais frágil. Só que eu tive uma outra ideia, que eu não sei se vocês vão agradar, cara. Que é o seguinte, aqui por dentro aqui é livre, então a gente pode pegar um outro tubo e colocar aqui de fora a fora, aqui dentro aqui, ó, e vai reforçar e não vai precisar de ter solda nenhuma lá de fora. Pode ser até um outro canote de cilindro, assim, porque esse aqui, de cima ele vem mais ou menos até aqui. E esse daqui, ó, a gente coloca mais um canote aqui, ele vai vir até ali mais ou menos, tá vendo? Então eu acredito que desse jeito vai ficar forte e não vai precisar de ficar soldando nada aqui fora. O que vocês acham? Vocês gostaram da ideia aí, cara? Mas agora nós vamos desmontar, soldar tudo, dar acabamento, arrancar essa tinta velha para nós pintar. E depois de reforçar tudo com solda e dar acabamento, ficou assim, pessoal. E vocês que mexem com solda, vocês sabem, né, cara, como é que é difícil dar acabamento e deixar tudo liso assim, sem usar massa nem nada, cara. Acho que ficou top, ficou show de bola. Eu dei acabamento até aqui, só que eu não gostei, porque aqui acho que teria ficado mais bonito se tivesse ficado só costurado com solda. Mas agora não adianta chorar pelo leite esmerilado. Mas agora nós vamos arrancar toda essa tinta velha e dar uma mão de prime, espera secar, dar uma mão de branco, espera secar, dar uma mão de rosa, espera secar, dar uma mão de verniz, esperar secar. E depois desse monte de mãozada ficou assim, pessoal. Cara, ficou bonito demais, cara. Só não ficou 100% porque tá escuro e tá chovendo a semana inteira. E eu tive que pintar com chuva mesmo. E as rodas também eu já lixei, já pintei, já coloquei uns adesivos aí e dei um trato nelas. Agora a traseira eu desenraiei ela porque nós vamos trocar o cubo dela. Nós vamos colocar esse cubo daqui, ó. Esse cubo aqui, ele é um cubo de freio contra pedal, né? E, na verdade, pessoal, tem muito pouca coisa desse cubo aqui na internet. Não sei se ele é bom. Fala pra nós nos comentários, pra nós saber se ele é bom, se ele presta. Falar nisso, vamos dar uma olhada nele por dentro pra ver como que é o freio dele, como é que ele funciona. Tirei essa porca que segura esse suporte e esse cônico aqui, ele sai desrosqueando do eixo assim, ó. E essa peça que vai ao peão aqui, ela também tem uma rosca, pessoal, olha só. Ela sai desrosqueando assim também, ó. Se não desrosquear, esse resto aqui também não sai. E olha só como é que aqui dentro, interessante, pessoal. Aqui, ó, tem esse cônico aqui, ó, que ele funciona assim lá dentro, ó. Aqui ele rosqueia no cônico aqui dentro e trava aqui na parede desse cubo, porque esse cubo aqui, ele é cônico ali dentro. Não sei se dá pra vocês verem direitinho aí. Ele tem uma parede aqui, ó, nessa parte aqui, e quando a gente rosqueia assim, ó, pedalando pra frente, ele puxa esse cônico pra cá e trava aqui dentro e faz puxar o cubo. E quando você volta o pé para trás, ele empurra esse cônico para lá e faz abrir essas castanhas aqui, ó, e trava dentro do cubo e faz frear. Cara, eu achei muito interessante essa engenharia aqui, viu? Não, de bicicleta motorizada, eu acho que essa foi a mais bonita que eu já montei até hoje. Mas agora, para nós colocar o carburador, ele não vai caber ali daquela posição que ele tava. Então, eu fiz esse coletor aqui usando um pedaço de coletor de bicicleta mesmo de aço e um pedaço de guidão. E ele vai colocado aqui assim e o carburador vai aqui, ó. Para mim conseguir colocar o escapamento aqui, eu tive que fechar um pouco desse tubo, amassar um pouco para poder conseguir colocar ele aqui dessa altura. Agora ele está da altura do descanso quando está fechado. Acabou que eu resolvi colocar a partida retrátil, mas agora o nosso pé de vela vai ficar pegando nela. Então nós vamos ter que pegar agora, abrir a mancada, cortar, soldar. E agora o nosso pé de vela já está passando legal aqui. E na teoria, pessoal, já está pronto, porque eu já fiz também a parte elétrica, já ligamos tudo ali. E agora é nós partir, dar um rolê nela para nós ver qual que é a sensação de estar andando na bicicleta Poti motorizada.
Então, galera, vamos começar a fazer um teste de velocidade aqui para nós ver quanto que vai dar com essa coroa de 60 dentes e esse motor de 49 cilindrada. Vamos lá. km. Eu acho que se esgoelar mais um pouquinho vai mais, cara. Mas não tô querendo esgoelar muito não, viu, cara? Vamos dar uma puxadinha. É isso mesmo. É isso mesmo, cara, 42 km. Lembrando que esse motor não é novo, cara. Esse motor não é novo, mas deu 42 km com a coroa de 60 dentes, acelerando aqui tudo num motorzinho de 49, cara. Mas eu acredito que se a gente segurar mais o acelerador, chega aí mais uns 5 km a mais, 45, 47, mas não vale a pena, cara. Vai não acabar estourando o nosso motorzinho, que já é um motor usado. Mas agora, pessoal, nós vamos fazer um teste de força. Nós vamos tentar subir aquele morro ali. Aquele morro ali, cara, é muito ignorante, muito alto. Eu acredito que nem com motor de 80 cilindradas a gente consegue subir. Mas vamos fazer um teste. Quem sabe com essa coroa de 60 dentes nós sobe, né? Vamos lá. Vai não, tem que estar pedalando. Põe na forcinha do pedal aqui, ó, mas fica levinho, olha só. Com a mão aqui, ó. Bacana demais. Vamos descer aqui agora. Aí, ó. Pra baixo é o morrão aí, ó. Pra cima tem mais morro. A gente continuar pedalando do mesmo jeito, a gente vara lá em cima. Mas fica levinho pra pedalar. Mas para falar a verdade, aconteceu mais ou menos o que eu imaginei. Eu imaginei que não ia ter força para subir, mas ficou levinho para ajudar no pedal. Mas nessa configuração, pessoal, ficou muito bacana para a gente estar fazendo manobra assim, ó, porque ela não corre demais e ficou tranquilo para você andar assim, ó. Tipo, 20 km, 25, no máximo 30, assim. Você anda muito tranquilo. E por que eu escolhi isso, pessoal? Por quê? Porque essa bicicleta é para minha irmã. E no caso, ela não tem muito treino para poder andar. Então eu coloquei uma coroa de 60 dentes para poder não ter muita velocidade. Mas se eu colocasse um motor de 80 ou de 100, fica muito forte. Então eu coloquei um de 49 que estabilizou tudo. Tipo assim, não vai ter muita força por causa do motor é 49 e também não vai correr demais porque a coroa é de 60 dentes. Então ficou no meio termo ali. Nem vai correr demais, nem vai ter força demais. E depois, se ela treinar e quiser, a gente coloca um motorzão mais forte para ela lá e troca a coroa para correr demais, já que sabe. Mas então, pessoal, não tem muito o que falar, né, pessoal? É uma bicicleta motorizada que nós fizemos num quadro diferenciado aí. O que eu posso falar para vocês, que eu agradei do projeto, cara, que ficou muito bonito. E é o seguinte, eu achei muito interessante também, porque o centro de gravidade do motor aqui, ó, o peso fica muito embaixo, cara. Então é bem diferente, tipo assim, parece que mais fácil de você equilibrar nela, sei lá, ela não fica, tipo assim, pesada para tombar para um lado para o outro, cara. Achei muito interessante nisso aí. Agora, sobre o cubo de contrapedal ali, desse cubo japonês, né? Chinês, não, acho que é japonês que se fala, esse cubo aqui, ó. Rapaz, eu não sei sobre durabilidade, mas fala pra nós aí sobre durabilidade, quem já conhece esse cubo, mas, cara, eu falo a verdade, eu tô achando que tá freando mais do que aquele outro grandão Velostel, cara, porque o outro que chegou novo, tá freando aí, cara, não tá freando, igual esse aqui não tá arrastando a roda, esse aqui arrasta toda, ele tá freando bastante, tipo assim, qualquer pouquinho você dá uma forçadinha, ele já arrasta a roda, ele freia bem mesmo. Mas então, pessoal, é isso aí. Se vocês precisarem aí de motor para bicicleta motorizada, peça para bicicleta motorizada, o contato do Renan, Cabeça Bike, tá na descrição do vídeo aí. O mais, fala para nós aí nos comentários o que vocês acharam do nosso projeto dessa vez aí e o que vocês fariam diferente, poder melhorar aí no projeto também, que sempre dá para melhorar também, né, pessoal? E o mais, pessoal, falar a verdade, esse projeto foi meio que um desafio concluído, porque teve bastante comentário de muita gente falando assim, quer ver você montar uma bicicleta
bicicleta motorizada com um quadro Poti, um projeto ficar bacana. Cara, eu gostei, cara, eu agradei bastante desse projeto aí. Não sei vocês, mas então um dos desafios tá concluído aí, ó. Mas então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo aí, cara, curte, compartilha o vídeo aí com os colegas do Zap Zap aí, pros fãs de motorizada, e segue nós na rede social, tudo aí. E não deixe de se inscrever no canal, não, pessoal, porque, fala a verdade, tem bastante visualização, graças a Deus, no nosso canal, nos vídeos, mas os inscritos sempre vai subindo de pouco a pouco, cara. Dá uma força pra nós aí, cutuca a orelha dos colegas aí, ó, se inscreve no canal do rapaz aí e vai sair mais uns projetos absurdos, uns negócios bem diferenciados aí. Então, pessoal, até os próximos vídeos, se Deus quiser, e fui!